Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar para você algo maravilhoso. O tema de hoje que eu quero falar é uma igreja que Deus quer. Você quer falar sobre esse assunto? Eu amo falar sobre igreja e se você quer, preste atenção que tem muita coisa boa que você vai ouvir agora. Se ligue e que Deus possa abençoar o seu coração. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 e verso 3, diz assim: a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia fala sobre esse texto que nós acabamos de ler. Como eu disse no vídeo anterior, se você não viu, vai lá e veja no YouTube. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre a igreja de Corinto antes de entrar nesse texto. Não tem como falar de um texto sem falar do contexto. Paulo está escrevendo a primeira carta aos Coríntios num momento onde ele já não estava mais na cidade de Corinto. Ele estava na cidade de Éfeso, isso mesmo. Ele tinha passado já um bom tempo na cidade de Corinto pregando, testemunhando, ensinando, mas ele entendeu que o tempo dele tinha chegado e ele tinha ido para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, depois de passado um tempo, ele recebe alguns irmãos que contam para ele algumas coisas que estavam acontecendo com a igreja de Corinto. O Augusto Nicodemos escreveu um livro que eu gostaria de citar e ele fala A Igreja Complicada. A igreja de Corinto foi uma igreja muito preciosa, porém foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E quando Paulo escreve esse verso 2 e o verso 3, me chamam muito a atenção o carinho que ele escreve a essa igreja. E ele fala no verso 2, ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. É perceptível que o apóstolo Paulo, ele está aqui agora mostrando a essa igreja que apesar de todos os problemas que ele ouviu falar, ele entende que aquela igreja era a igreja de Deus que estava naquela cidade. Note que Paulo não começa falando a respeito dos problemas daquela igreja. Pelo contrário, Paulo exalta aquilo que ele sempre soube que aquela igreja era, uma igreja de Deus. E ele diz, não só isso, mas ele diz aos santificados em Cristo Jesus, então ele está falando daquelas pessoas que estavam ali naquela cidade de Corinto, inseridas na igreja. Ele vai falar dessas pessoas que são santificadas e ele fala juntamente com todos vindo de toda parte que invocam o nome do Senhor, porque ele sabia que desde a sua saída outros vieram de vários lugares, porque como eu falei, e eu não sei se você sabe, mas a cidade de Corinto era uma cidade portuária que recebia pessoas de todo o mundo e as pessoas iam na igreja, pessoas oriundas de vários cantos do mundo passavam por ali e também passavam na igreja de Corinto. Ficavam dias, meses, até anos naquela cidade e muitos participavam daquela igreja. E ele então escreve a carta a essa igreja. E eu quero aqui parar justamente porque num tempo onde nós vivemos, um tanto complicado quanto a credibilidade das igrejas, um tanto quanto complicado porque existe um número muito grande de pessoas que estão desigrejadas e que não acreditam mais em igreja, um tempo onde pessoas e mais pessoas olham para as igrejas e dizem, não, eu amo a Deus, mas igreja não. Nós estamos ouvindo Paulo falando sobre a igreja de Deus que está em Corinto. Curioso, né? Curioso porque Paulo não está falando para uma igreja muito boa, uma igreja maravilhosa, pelo contrário. Nós vamos estudar ao longo dos próximos vídeos como essa igreja era talvez mais complicada que a igreja que você já foi ou que você é. Isso mesmo. E Paulo ainda assim escreve
a igreja de Deus que está em Corinto. Isso que nos ensina que a igreja é de Deus. E daí nós aprendemos duas coisas. Primeiro, a igreja não é de ninguém. A primeira, a igreja é de Deus. A segunda coisa, que a igreja, mesmo a igreja física, né? Não estou falando da igreja invisível, porque ela está espalhada no mundo inteiro, né? A igreja física, a igreja que está localizada num local físico, ela também representa a igreja de Deus. Isso talvez para alguns que estão ouvindo desse meio, ou eu não concordo, mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E Paulo está dizendo que é a igreja de Deus que está em Corinto. Isso me leva a entender que Paulo não desiste dessa igreja, pelo contrário. Ele, apesar de reconhecer, e você vai perceber ao longo desses outros vídeos, as falhas dessa igreja, as mazelas dessa igreja, Paulo ainda assim acredita. E ele acredita porque Deus não desistiu da igreja, e não só da invisível, mas da igreja visível, que se manifesta e que aos nossos olhos humanos precisa de existir, não porque Deus deixaria de fazer a sua obra sem ela, pelo contrário, mas porque essa é uma das manifestações de Deus, a igreja. E eu estou falando também da igreja visível. Paulo aqui fala sobre essa igreja que eu acredito e que Deus também acredita, no qual Ele chama a todos nós a não só crermos nisso, mas entendermos que Deus quer essa igreja. Mas ele continua, ele fala que essa igreja tem um povo que é santificado em Cristo. Interessante perceber que você, depois, e também vai entendendo o contexto, ao que parece não tinha nada de santo no meio desse povo. Mas por que eles eram santos? Não por causa deles, mas por causa daqueles que o fazia santo, que é Jesus. E é exatamente como Deus quer, como Deus te enxerga. Deus me enxerga e te enxerga como um santo. Não um santo que não tem pecado, mas um santo porque ele vê Jesus. Deus quer que você se coloque nesse lugar. E a terceira coisa que me chama a atenção aqui, que Paulo ele fala juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus. Então ele está falando de uma igreja só, de um povo só que se reúne naquele lugar, juntamente com todos os que em toda parte invocam. Então agora, ao invés de ele estar falando só de Corinto, ele está falando também de todos os outros irmãos que estão inseridos. E daí nós podemos aprender e entender que Deus quer que também, apesar de termos uma igreja local, somos chamados a ser santo, estamos inseridos num corpo que é muito maior. E essa igreja que Deus quer que nós possamos entender que apesar da importância nossa, da igreja local, somos inseridos num corpo. Seja daquela igreja, de forma geral que estamos, seja da igreja de Jesus, que está inserida em vários lugares, em todas as partes. Essa é a igreja que Deus quer. Hoje, através desse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 e 2, eu quero te falar sobre isso, como Deus quer uma igreja. Deus quer uma igreja e Ele acredita nessa igreja. Deus quer que nós possamos viver buscando a santificação e que os nossos olhos estejam abertos para entender que igreja é muito maior do que o nosso ministério, do que o nosso grupo pequeno, de uma forma geral, seja a sua, seja o corpo de Cristo, como Ele mesmo disse, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de Jesus. Que essa palavra possa ficar no seu coração e que você possa aprender com a Bíblia mais uma vez, porque ela fala conosco todos os dias e eu sei que Deus falou com você também hoje.